manancial de amor, gotas de sabedoria, manancial de amor, gotas de sabedoria. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos olhar para o Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu coração. Seja bem-vindo, Espírito Santo, no meu coração. Nesse dia muito importante para nós, dia que Deus derrama essas gotinhas de água, de bênção sobre as nossas vidas. Vamos fazer um instante, porque hoje nós vamos falar um pouco do pecado e das suas interações. Vamos fazer um instante no nosso coração e agradecer a Deus todos os movimentos que acontecem na nossa vida, pedir a Deus a graça da libertação e romper com as cadeias do pecado em nossa vida. Não nos permitir que essa onda do pecado possa atrapalhar a nossa vida. Somos pecadores, mas temos que aprender a santificar e buscar a santidade de vida. Caminhar com a santidade do Senhor. Então, nesse breve exame que fizemos, vamos refletir para que Deus possa cada vez mais nos abençoar e acrescentar cada vez mais a graça em nossa vida. Como de costume, vamos cantar um canto de ofertório. Ofertas singelas, pão e vinho, sobre a mesa colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza todo o fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Sabemos que tudo tem valor depois que a terra visitaste. Embora tivéssemos pecado, foi bem mais o que pagaste. É teu também nosso coração. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser, teu próprio ser. Aceita, Senhor, a nossa oferta, que será depois na certa o teu próprio ser. Quero acolher nossos irmãos de outras cidades e também países, aqui da nossa querida Uberlândia, de Uberaba, João Pinheiro, Franca, Araguari, Tutaba, Paracatu, Belo Horizonte,
Campos Altos, Estrela do Sul, Araxá, Itubiária, São Paulo, Doliarina, Indianópolis, Santo André, Ribeirão Preto, Ribeirão Pires, Brasília, Brotas, Nova Ponte, Goiânia, Caldas Novas, Governador Valadares, Prata, Campina Verde e também nossos irmãos de outros países do México, Estados Unidos, Portugal, Espanha, Itália, Angola, Gana, Canadá, Cabo Verde, França, Colômbia, Peru e Argentina. Hoje nós vamos refletir como que o Espírito Santo convence o mundo quanto ao pecado. O Espírito da Verdade se encontra-se com a voz das consciências humanas. É aquela voz que nós temos dentro de nós. Uma voz que fala conosco, dizendo para a gente fazer coisas boas, e outra voz que intenciona a gente a fazer coisas malignas. Essas duas vozes, que até mesmo são bem interpretadas por Santo Inácio de Loyola, que vai gerar dentro da consciência nossa, dentro do nosso interior, dentro da nossa vivência interior. Então nós precisamos sempre estarmos atentos. O que está falando conosco? E eu costumo dizer, dentro dessas consequências humanas, dessas vozes, que eu ainda acrescento mais algumas, que é a voz do grupo a qual nós pertencemos. Como que isso funciona? Tem a voz de Deus, a voz do inimigo, mas também a opinião desse grupo a qual nós circulamos. E é por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele possa habitar dentro da gente, para a gente poder começar a compreender e afastar de nós tais coisas nocivas. E eu costumo basear que essa voz dos outros, ou seja, essa voz do conjunto, ela está escrita quando Deus nos fala através da palavra de Deus assim: me diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Então, esse grupo, essas pessoas que me circulam, essas situações que vão me circulando e que fazem eu fazer coisas, às vezes, negativas. Desta maneira, coloca à mostra as raízes do pecado. Os pecados mais de origem, né, que contrapõem os 10 mandamentos, que se encontra no íntimo do homem, ou seja, lá dentro. Nós temos uma consciência do que estamos fazendo que nos está afastando de Deus. Nós devemos observar o nosso caminho, como nós estamos caminhando, como nós estamos fazendo com a nossa vida. Na verdade, os desequilíbrios de que sofre o mundo contemporâneo estão ligados, porque quando nós estávamos falando que as consequências do grupo a qual nós pertencemos, ou que esse grupo nos dirige para o bem ou nos dirige para o mal, esse desequilíbrio todo da falta de verdade no nosso meio se encontra na onde? Eu que estou escutando a voz do mau espírito, eu que estou escutando a voz do inimigo, que fala comigo e eu estou fazendo as ações dele. Como um desequilíbrio que se enraiza no coração do homem. Vamos fazer o sinal da cruz assim no nosso coração, ó. Pedir a proteção do sangue de Jesus que foi derramado na cruz sobre as intenções. Quando fala assim, que enraizam no coração do homem, é porque ficou dentro do interior do homem. Isso adentrou lá dentro. E às vezes aquilo que a gente vai fazendo de errado, nós vamos colocando como coisa certa. Quando eu estava meditando isso, eu lembro de uma pessoa que disse uma coisa para mim, que eu achei interessante falar. Foi uma escuta que eu tive de uma pessoa e
ela chegou para mim e disse assim: olha, eu bebo porque Jesus bebe vinho. Aí, naquela hora, pela ação do Espírito Santo, eu disse assim: mas Jesus tomou um cálice de vinho. Jesus não tomou o barril inteiro. Aquilo ele tomou um susto. Porque nós podemos podemos sempre pegar aquilo que acreditamos que seja certo e que está errado. Tem muita verdade falsificada. Porque Jesus bebe, os apóstolos beberam e eles celebraram com o vinho, isso dá motivo da gente beber e beber demasiadamente? Não. Jesus apenas tomou um cálice. Ainda dividiu com os apóstolos. Assim como na ceia do Senhor, na Eucaristia, na hora da celebração eucarística, nós também recebemos o sangue de Jesus. Isso é muito importante a gente tomar cuidado com esse desequilíbrio que a gente tem. E aí nós podemos cair na conta disso. São muitos os elementos que se combatem no próprio homem. Por outro lado, como a criatura que experimenta as suas múltiplas limitações. Então, vamos voltar de novo. Se na minha múltipla limitação, eu coloco uma coisa que não é verdadeira, mas eu começo a propagar aquilo como uma verdade, até que outras pessoas que não têm esse mesmo equilíbrio começam a beber demasiadamente, porque eu sou culpado ou culpada de exercer o mau papel, ouvir a ação do mau espírito, ouvir a ação do demônio que trabalha para pegar a verdade e transformar em mentira. Por outro lado, sente-se ilimitado nos seus desejos e chamado a uma vida superior. Quando nós entramos em um equilíbrio dessas ações, nós controlamos os nossos desejos. Através do quê? Palavras, atos e ações. Controlamos o nosso desejo. Então, significa que controlamos o que pensamos, agimos e o que fazemos uns para com os outros. Atraídos por muita solicitação, ele vê-se a todo momento constrangido a escolher entre elas e a renunciar a algumas. Agora que nós precisamos do discernimento do Espírito Santo. O que dentro de mim eu vou tirar? O que dentro de mim eu vou ter que sufocar para que a presença do Senhor possa agir na minha vida? Sendo que sou fraco e pecador, e faz muitas vezes o que não quero, e não faz o que desejaria fazer. Eu costumo dizer que nós não emendamos. Sabemos que está errado e continuamos fazendo a ação desse desejo. O convencer quanto ao pecado que acompanha a consciência humana. Por isso que precisamos do discernimento do Espírito Santo. Que ele entre dentro da nossa consciência. Que ele entre dentro do nosso interior. Que ele possa fazer a novidade de vida acontecer dentro de nós. É por essa ação da nossa consciência. Nós fizemos o sinal da cruz aqui no nosso interior. Faça o sinal da cruz aqui, ó. Na nossa consciência. Todas as vezes que ela reflete em profundidade sobre si mesma. Todas as vezes que a nossa consciência, ela está nos acusando. Ela está dizendo para nós, isso não está certo. Isso não é compreensível.
leva à descoberta das raízes do mesmo pecado no homem. Quando nós colocamos essa ação do Espírito Santo sobre a nossa consciência, nós vamos enumerar os pecados. Mas temos que tomar cuidado com uma palavra, chamada escrúpulos. Essa palavra, ela vai contrapartir da presença do Espírito Santo. O que nós chamamos no documento, idôneos ao escutário, de dissimulação. Que é a consequência que eu estou dissimulando, pegando coisas bíblicas, pegando coisas bonitas e transformando elas ao meu bel prazer. Sem verificar aquilo, sem perceber a origem e a graça de Deus sobre aquilo. Como também dos condicionamentos da própria consciência no curso da história. Sabe o que acontece conosco? Xandara canta. O Espírito Santo falou dentro do meu coração. O que acontece conosco? O que acontece conosco é o seguinte: como eu não, ao longo da minha história, eu não fui aquilo que Deus, eu acho que eu não sou aquilo que Deus quer. Eu volto de novo ao meu passado, dentro da minha história, fazendo tudo de novo. Eu não emendo de novo. Uma vez uma pessoa disse assim para mim assim: eu não sei para que eu vou buscar Deus, porque eu tenho certeza que eu vou para o inferno. Olha, estamos condicionando a nossa vida. Deus ama o pecador, Ele não ama o pecado. Então isso é muito importante no nosso curso da nossa história. Reencontrarmos com a realidade originária do pecado. Dizer assim para o Espírito Santo: Espírito Santo, me ajude a compreender o que está acontecendo dentro de mim, que me afasta do teu amor, que me afasta da tua presença. É nessa relação que o Espírito Santo vai fazer com que nós vamos nos convencendo que aquilo não pertence à presença dele. E foi isso que aconteceu com aquele jovem que eu estava falando do vinho. Quando ele deparou, que eu disse assim: mas Jesus tomou apenas uma taça, dividida entre os apóstolos. Aquilo mexeu com a vida dele. Porque era uma verdade que ele estava transformando em uma coisa muito ruim. E às vezes nós vamos nos tornando pessoas escrupulosas, pessoas dissimuladas, porque vamos trabalhando isso dentro do nosso coração. Vamos dizer uma frase do nosso querido Padre Léo, abre aspas: o meu lugar é o céu. O meu lugar é o céu. Quantas vezes o Padre Léo falou essa palavra? Para que o Espírito Santo possa nos convencer de que o nosso lugar é o céu. Indicado o fato de que o homem é um ser criado e que está em total dependência ontológica. Sabe o que é ontológica? Todo sentido abrangente do ser, ou seja, quem sou eu? Tudo que contém em mim, tudo que está em mim, filosoficamente dizendo, tudo que está desde da unha até o fio do cabelo, tudo o que acontece no meu ser, dentro e fora. A ética do Criador. Como é que nós vamos descobrir a ética do Criador? Eu já falei isso aí há algum tempo aí no Gotas. Através da observação dos mandamentos da lei de Deus, o Decálogo, os 10 mandamentos. Lá nós vamos encontrar a ética que nos conduz ao afastamento do pecado da nossa vida.
recordando ao mesmo tempo a condição pecadora hereditária da natureza humana. Então não é simplesmente olharmos e falar assim, isso não. Tem muitas coisas que vêm da nossa ramificação ancestral, hereditária. Como que é isso? São coisas que ficaram em nós, que passaram de pai para filho e vão continuar passando. Então, a gente costuma dizer que a gente tem um gene forte, ou que a gente tem a síndrome da Gabriela, né? Então, a gente tem que olhar dentro da gente e começar a perceber o que eu tenho que afastar também dentro da minha hereditariedade, do meu vínculo ancestral. Mas o Espírito Santo Consolador convence quanto ao pecado. Então o que acontece? Eu peguei toda a minha natureza humana e coloquei sobre a ação do Espírito Santo. E espero que todos nós que estamos hoje aqui diante do Espírito Santo estejamos colocando diante dele, não diante da minha pessoa, mas diante da pessoa do Espírito Santo, toda a nossa ramificação, toda a nossa história, toda a nossa vivência, sempre em relação com a cruz de Cristo. Feche os olhos um instante. Medita na cruz do Senhor. Medita, ouve a minha voz e vai meditando na cruz do Senhor. Me lava, Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Através da presença viva do Senhor na minha história, na minha vida. Olha os meus desejos. Olha o meu interior, olha a minha vivência, Espírito Santo. Veja agora na cruz do Senhor esse derramamento de sangue, gotas de sangue, que foram derramando dos pés de Jesus, para que a minha história seja hoje lavada nesse sangue precioso, sabendo que somos pecadores. Derrama sobre nós essa água viva libertadora. Louvo o Espírito Santo em Espírito e em verdade. Toda a minha história é sua. Espírito Santo repousa na nossa história. Espírito Santo repousa Espírito Santo repousa. Calmamente, vamos lá em toda a nossa história. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa sobre nós. A pergunta é assim, ó. Tem jeito? Tem. Tem solução? Tem. Essa ação do pecado tem jeito de consertar? Tem. Tem solução? Tem, porque o Espírito Santo, através do sangue derramado na cruz, dentro da nossa história, da história humana. Eu já disse que de tempo em tempo
O Espírito Santo, ele revela e traz ações e obras que vão libertar a pessoa humana. Os franciscanos, os inacianos, de tempo em tempo o Espírito Santo suscita situações libertadoras. Traz unção. Traz unção, traz unção a nós, Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações, Espírito Santo, repousa sobre nós. O cristianismo rejeita toda a fatalidade do pecado. Tudo. E eu quero deixar hoje no Gotas de Sabedoria 2 palavras para a gente meditar. Dissimulação, que é uma palavra abrangente na nossa vida, na nossa história. Pessoas que dissimulam. E observar dentro dessas dissimulações todas a ação do pecado. E os escrúpulos, que é aquela maldade com sorriso, que é aquela maldade de canto de lábio, cuidado. Somos pessoas chamadas ao amor. Somos pessoas chamadas à condição do amor. Um duro combate contra os poderes das trevas que atravessa toda a história humana. Isso é um combate espiritual. Por isso precisamos da presença dos anjos, dos nossos anjos da guarda. Precisamos da presença de São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Precisamos da nossa grandiosa Mãe, Maria Santíssima. Precisamos viver esse tempo pedindo a graça de Deus sobre a nossa história. E devemos ir além. O que é ir além? Também esposa e esposo, você tem que rezar pela história dessas pessoas que Deus te deu com muito amor. Os filhos, as pessoas que nós amamos, os nossos familiares e até mesmo aqueles a qual nosso coração ainda não conseguiu adentrar o amor. Foi isso que Jesus nos ensinou através da ação do sangue dele derramado na cruz. Começa das origens do mundo, lá em Adão e Eva. Durará como diz o Senhor. Abre aspas. Mas o Senhor em pessoa veio para libertar o homem e dar-lhes força. Então o que nós vamos pedir para o Espírito Santo? Força, Espírito Santo. Para que possamos pegar todos os nossos pecados de raiz. Pecados de raiz significa aqueles pecados que todo tempo estamos caindo nele. Apoiando-se na voz da própria consciência. Deve combater sem tréguas para aderir ao bem. Nem pode conseguir a sua unidade interior, senão a preço de grandes esforços. Então é isso que nós vamos fazer. Fazer uma ação de um grande esforço. Xandara canta lá, quero te pedir, Espírito Santo, que todas as muralhas que o demônio construiu sobre a vida de muitas pessoas sejam derrubadas. Sejam agora caídas no chão. Eu quero pedir que agora sejamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença viva do Espírito Santo. Essa ajuda nesse combate.
Um combate espiritual entre uma guerra. Todas as vezes que vamos falar do pecado, o inimigo trava uma guerra dentro do nosso coração. Sabe, o Espírito Santo está me mostrando, sabe aquele pinche que faz asfalto? Muitas pessoas estão com aquilo sobre a pele, espiritualmente dizendo, com dificuldade para poder colocar o sabão necessário da ação do Espírito Santo para lavar a sua história. Somos pecadores, mas somos dignos da graça de Deus. Eu quero pedir a São Dimas, aquele que estava ao lado de Jesus na cruz e reconheceu o pecado e entrou no reino do céu na última hora. Vamos pedir ao Espírito Santo para que vá colocando dentro do nosso coração as ações de pecado que vão acontecendo, a miséria que o pecado tem causado em nossa vida. No concílio, encara o pecado como fato de ruptura que pesa tanto sobre a vida pessoal como sobre a vida do homem. Isso aqui nós estamos tirando do concílio da igreja. Com Deus a ajuda da graça. Ou seja, nós precisamos recorrer à presença do Senhor, aqui representado através do Espírito Santo. Devemos recorrer a essa presença viva do Senhor para que Ele possa sondar dentro de nós e nos apresentar as ações do pecado na nossa vida. Ao mesmo tempo, recorda vigorosamente a possibilidade da vitória. Ou seja, tem pessoas que dentro da vida delas, elas ficam se perguntando assim: eu tenho rezado isso há tanto tempo, eu tenho pedido isso há tanto tempo, e isso não acontece na minha vida. Você tem reconciliado com a presença do Espírito Santo? Ou você tem repetido aquele pecado? Aliás, o que o Senhor está me mostrando é que tem pessoas que têm laptops desse tamanho assim, ó, que é a causa do pecado. Pessoas que têm tablet, que é a causa do pecado. Pessoas que têm smartphones, que é a causa do pecado. Pessoas que estão tão diluídas em ações do inimigo que elas já não sabem mais como que elas vão fazer com a vida delas. Você tem dormido atormentado, levantado atormentado, porque você tem conhecimento da ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Tudo tem dado errado financeiramente na sua vida, porque o pecado da lascívia, o pecado da maldade, o pecado que está agora deturbando a presença de Deus na sua vida. E muitas pessoas devem comprometer-se com a confissão. Você precisa confessar isso que você está fazendo. Pessoas que compraram televisão e que essas televisões estão já contaminadas. Você tem usado a tela de muitas coisas contaminadas na sua vida e você tem chorado. Por que nada acontece na minha vida, na minha história? Isso é chamado de doenças do nosso tempo contemporâneo. Foi um mecanismo que Satanás invadiu muitos lares. Através do quê? Dos nossos comportamentos eletrônicos. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que nos ajude a observar esses comportamentos eletrônicos em nós. Eu não estou falando isso
para vocês, eu estou falando isso para nós, quanto família de Deus. Para todos nós. Nesse dia que a palavra de Deus vai dizer sobre o sacerdote eterno. Pessoas que estão emaranhadas na ação do demônio. O Espírito Santo está dizendo de homens que mandam as suas mulheres para a casa dos parentes para poder ter ações negativas. Você sabe muito bem o que o Espírito Santo está falando com você. Está na hora de nós mudarmos de vida. Pessoas que deixam o leito de suas camas para passar a noite inteira nos computadores. Na individualidade. Você é comprometido com essa pessoa que você jurou o amor. Você é comprometida com essa pessoa que você jurou o amor. Peça ao Espírito Santo que Ele vai agora arrancando isso dentro de você para fora. Eu quero, Espírito Santo, uma vida nova. Eu desejo, Espírito Santo, uma novidade na minha vida. Precisa de trabalho? Vamos começar a corrigir. Precisa da sobra financeira? Vamos começar a corrigir. O Senhor nos chama a atenção sobre essas ações de pecado. Espírito Santo derrama sobre nós. Espírito Santo repousa sobre o nosso lar. Espírito Santo repousa. Estende a sua mão assim para o seu lado. Espírito Santo repousa. Aqui, Espírito Santo, na minha casa. Espírito Santo repousa sobre nós, sobre todos nós. Espírito Santo repousa, traz unção a nós. Espírito Santo repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo repousa sobre nós. Tem uma pessoa dizendo assim: mas Daniel, eu fiz uma coisa tão feia, eu tive uma atitude tão horrível, mas o Espírito Santo está dizendo para você que Ele te ama e que Ele quer você feliz. Somente o Senhor tem o poder de apagar os nossos pecados. Vai e não peques mais. Hoje, lindamente, a primeira leitura vai dizer para nós assim: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és meu filho e hoje te gerei. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência, que é isso que nós estamos aprendendo hoje. A Deus por aquilo que Ele sofreu. Hoje o Espírito Santo também fala com você, para que você ouça a voz, sabe assim, ouvir essa voz suave de Deus. Na leitura do Evangelho de hoje, vai lembrar daquele pano remendado. Eu ficar remendando coisas.
Eu ficar colocando coisas em lugares indevidos. Eu ficar falando coisas e remendando outras. Lembrar que a verdade nos convém, que a verdade nos liberta, que a verdade é para nós o sentido moral. Uma verdade verdadeira. Verum veritas. Verum, verdade. Veritas, verdadeiro. Não adianta eu só dizer uma verdade. Eu tenho que ser verdadeiro naquilo que eu estou concreto dentro de mim. Eu quero deixar, esse canto lindo, maravilhoso para os nossos sacerdotes. Vamos rezar com o Espírito Santo por todos eles, pelos padres, bispos, arcebispos, cardeais, o nosso querido Papa, por toda a igreja que tem o chamado dessa voz suave, o cuidado da suavidade de Deus em nossa vida. Disse o Senhor ao meu Senhor: venha sentar-te à minha direita, pois eu farei dos teus inimigos o escabelo de teus pés. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Príncipe és desde o teu nascimento, todas as honras pertencem a ti. Eu te gerei antes da aurora, o Senhor jurou e não desmentirá. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos gravar no nosso coração. No conselho, encara o pecado como fato de ruptura, que pesa tanto sobre a vida pessoal como sobre a vida do homem. A ação do pecado pode atingir o grupo, destruir obras, incendiar coisas divinas. Nosso Papa Francisco diz assim, abre aspas, o pecado é uma das mobilidades com que nos afastamos dele, mas isso não significa que ele se afasta de nós, fecha aspas. Não significa que o Espírito Santo está longe de nós. É algo palpável. Não vamos perder o nosso tempo. E para você, sacerdote eterno do Altíssimo, coloque a sua vida sob a direção do Espírito Santo, para que ele possa conduzir todos nós que somos chamados
a estarmos dentro da graça e da missão de Deus. Ordenados ou não, somos chamados ao amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi isso que o Espírito Santo disse para nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque Jesus é o Espírito Santo e o Pai. Por isso precisamos dessa graça divina em nossa vida. Vamos cantar só o refrão para guardarmos isso para a eternidade, o nosso chamado eterno. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quero convidar você a fazer parte dessa obra do Espírito Santo. Nos ajude, nada te impede de ser generoso. Aí no nosso quarto tem a conta que ajuda a manter essa obra e todas as atividades. Também a casa de oração está aberta para doações, sempre às 9 da manhã até às 5 da tarde. Ajude os irmãos. Nós temos ajudado muitas pessoas com roupas e com cestas, que toda a obra precisa dessa participação da caridade. Também quero convidar você amanhã para as Santas Armas da Cruz, com nosso irmão Ézio e nossa irmã Eliette. Quero agradecer a Deus o dom da vida. Nós que estamos aí, já chegando na vacinação contra essa pandemia que assolou o mundo. Vamos pedir a graça de Deus para que isso seja para nós um sinal grandioso em nossa vida, para retornarmos à nossa vida, nesse tempo que está tão difícil. Minhas condolências também a todos os irmãos que nessa pandemia foram ao encontro do Senhor. Que o Senhor acolha todos de braço aberto. Esse Deus tão infinito, tão amoroso, que nos ama e que nos quer feliz. Por aqueles também que recuperaram e por aqueles que estão em fase de recuperação. Que a presença do Espírito Santo possa estar sobre a vida humana. E que nós aprendermos que o pecado faz essa ruptura. Se você está aí pensando em várias rupturas que você teve, vá até a confissão. Não esqueça que Deus está sempre disposto a perdoar os nossos pecados e nos conduzir de novo ao redil das ovelhas. Vamos olhar para a cruz. Eis a cruz do Senhor, cujos inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manancial de amor, gotas de sabedoria. Manancial de amor, gotas de sabedoria. Manancial